Boa noite a todos. Eu, antes de mais nada, peço desculpas, que talvez venha uma tossezinha aqui para atrapalhar um pouquinho a nossa conversa. Então vamos elevando o nosso pensamento a Deus, fechando os olhos da carne, abrindo os olhos do coração, de espírito, sentindo a presença dos nossos amigos espirituais, dos nossos mentores, anjos da guarda, e do próprio Jesus, trazendo a luz, o equilíbrio, trazendo o nosso despertar de alma, para que possamos caminhar mais livres, mais leves, e viver a vida aqui na terra, mas a vida em espírito, caminhando com Jesus, seguindo os seus ensinamentos. Que saiamos daqui hoje mais leves, mais confiantes, com as nossas forças, esperanças e determinação renovados para finalmente fazermos a nossa reforma íntima. Que assim seja. Bom, hoje nós vamos falar sobre um tema, o despertar em Jesus. E nós vamos começar falando da carta aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, que no capítulo 5, ele vem dizendo para o seu público lá, que serve para todos nós, evidentemente, tudo aquilo que não devemos fazer para não nos afastarmos de Cristo. Então ele vai falando assim, para que a gente se afaste das contendas, das brigas, das paixões, da devassidão, da impureza, da idolatria. Ele vem dizendo tudo aquilo que nos prende à matéria, que nos afasta de Cristo, para então dizer assim, no versículo 14 desse capítulo 5, ó tu que dormes, desperta e levanta-te de entre os mortos, que Cristo te iluminará. Então é sobre esse versículo que nós vamos fazer um breve comentário, lembrando que nós estamos aqui como aquele que é um bom garfo, gosta de uma boa comida, foi conhecer uma pizzaria aqui muito boa e quer compartilhar isso, né? Quero falar para vocês, olha, aquela pizza é boa, vamos comer juntos. É mais ou menos isso. Nós estamos partilhando aqueles estudos que fizemos e que de alguma forma tocou o nosso coração e nos motiva a ficarmos despertos. Lembrando que a palestra nunca vai ser um fim em si mesmo. Ela é uma oportunidade, ela é uma ferramenta para que nós juntos possamos aprender com ela e, como diz aqui, nos despertar para que Cristo nos ilumine. Em muitas passagens, o Cristo nos diz sobre o estar morto ou o estar dormindo, nos pede para despertarmos. Tem aquela passagem que ele diz para o rapaz que queria enterrar o seu pai, dizendo assim, deixe que os mortos enterrem seus mortos, venha pregar o Evangelho, né? Vem comigo, que está no capítulo 23, moral estranha, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. E o que nós entendemos por esse estar morto? Será que deixar os mortos enterrarem os mortos? Literalmente não faria sentido. Como literalmente não faz sentido assim, ó tu que dormes, levanta de entre os mortos, que Cristo te iluminará. A morte aqui é justamente o contrário do que pensamos. Nós falamos assim, nós vamos conversar com os mortos, né, com os espíritos que já desencarnaram. Eu tenho a impressão que eles falam a mesma coisa. Eles estão lá e falam, vamos lá conversar com os mortos que estão na Terra, os mortos em espírito, porque estão vivendo a carne. Todos nós, e aí a gente deve se incluir, porque todos nós, mais ou menos, vivemos muito mais em função da carne do que do espírito, estamos proporcionalmente, então, mortos em espírito. Parece meio confuso, vamos dar uma clareada nisso. Quando o próprio Paulo, agora numa carta aos Gálatas, ele diz assim, e aqueles que são de Cristo, crucificaram a sua carne, a carne com suas paixões e concupiscências. Então ele está dizendo assim, quem já conhece Jesus, quem já caminha com Jesus,
morreu na carne. Não morreu literalmente, desencarnou. Parou de viver para as funções da matéria. Parou de se identificar com o ego. Consegue se compreender como espírito imortal e agir como tal. É interessante falar isso num centro espírita, porque aqui, em tese, todos nós sabemos que somos espíritos, que somos eternos, que essa aqui é apenas uma passagem pequenininha na nossa longínqua vida, mas agimos como tal? Ou, apesar de sabermos tudo isso, agimos igualzinho os nossos irmãos que não acreditam nisso, buscando muito mais as coisas da carne. Paulo falava da carne. Paulo, aliás, na Revista Espírita, não vou lembrar de qual número, tem um artigo lá que diz assim: Paulo, o apóstolo, precursor do Espiritismo. 2000 anos, quer dizer, 1800 anos antes do advento do Consolador Prometido, nosso Espiritismo, Paulo já trazia muita luz para as mentes, antecipando muitos dos conhecimentos que depois foram reiterados aqui na codificação com Kardec. Então, ele fazia muito essa diferenciação da matéria e espírito, do viver em espírito. Ele falava do perispírito, que ele falava do corpo espiritual. Ele tinha já um conhecimento, naquela época, bastante elevado, antecipando muitas vezes o futuro, né? Do futuro do conhecimento humano. Então, com isso a gente pode compreender que o estar desperto em espírito é andar como Cristo andou, aquele que dominou a matéria, né? Aquele que viveu na Terra sem se contaminar, o único espírito que absolutamente não se deixou corromper pela matéria. E por que todos os outros, mais ou menos, se deixaram corromper? A matéria, a carne, ela é praticamente um entorpecente. Eu ia falar isso como uma analogia, mas eu poderia dizer que é como uma verdade absoluta. A matéria entorpece os nossos sentidos. Além do esquecimento que todos nós sabemos que trazemos, né? Trazemos o esquecimento, é meio estranho dizer, mas... Perdão. Quando encarnamos, nós não trazemos todas as nossas lembranças. Esse é um dos atributos que, inclusive, vem para nos beneficiar. Mas, além disso, nós não conseguimos nos deslocar tão rapidamente para algum lugar, não compreender, não enxergar coisas que em espírito enxergaríamos e assim por diante. Então, a gente tem já um entorpecimento. É como se vestíssemos um escafandro, né? Vamos imaginar que nós estamos caminhando pelo fundo do mar, só que com uma roupa de mergulho, com luvas bem grossas, com um capacete. Então, a gente não consegue interagir tão bem. Existe algo que nos prende. Por isso que os espíritos encarnados, nós, temos uma ânsia de liberdade. E todas as noites, ao dormirmos, nos desprendemos do corpo físico e vamos vivenciar um pouco dessa liberdade. Vamos vivenciar, aliás, aquilo que, ao desencarnarmos, vivenciaremos diuturnamente. Há uma palestra do Arthur, acho que Além do Sono, que ele explica isso muito bem. Que todas as noites, né, em tese por 8 horas por noite, ou seja, 1/3 das nossas vidas, nós estamos vivendo em espírito. Então nós estamos indo tudo lá para o nosso lar, fazer caridade ou fazer estudo? Depende. Depende da nossa faixa vibracional. Muitos vão continuar indo para os bares, para os salões de amigos, ou para o campo de futebol, aonde o seu coração estiver, lá você estará. Então, aqueles que já têm um trabalho na espiritualidade, muitos, no André Luiz, num dos livros de André Luiz, um dos benfeitores chega para ele e mostra um curso espiritual dado para encarnados. Então tinham 300 inscritos.
300 encarnados inscritos naquele curso, que, quando dormiam, acho que começava às 2 horas da manhã aquele curso, para o nosso horário, né? Lá é diferente. Então, desses 300, apenas 32 frequentavam assiduamente. Ou seja, se alguém se inscreveu para o curso, é que já tinha um certo despertamento espiritual. Mas, ainda esse não ia regularmente ao curso. Apenas 10% deles iriam regularmente ao curso. E naquele dia em especial que André Luiz foi conhecer, 30 apenas apareceram e 2 faltaram. Então, o benfeitor do André Luiz chama lá um amigo e fala, vai ver o que aconteceu com os 2. Era o Marcondes e não me recordo o nome do outro. E eles estavam engalfinhados em sentimentos ou em pensamentos da terra, presos ali. Um deles tinha tido uma conversa pouco, vamos dizer, pouco fraterna a respeito do seu ex-sócio já falecido. E aí, esse sócio foi lá tirar satisfação com ele. Então, ele estava tendo pesadelos e o sócio lá brigando com ele. Então, chega André Luiz, com o benfeitor, e fala, poxa, mas vamos tirar esse cara daqui, vamos levar o rapaz para o curso. Ele falou, não, foi uma escolha dele. Ainda por um excesso de caridade, ele dá um chacoalhão antes de ir embora para o cara acordar, para parar de sofrer daquele jeito, daquele pesadelo. Na casa do outro, foi um pouco mais triste a cena. Imagina a vergonha daquele espírito que estava encarnado, quando chega, que não era a primeira vez que tinha acontecido, ele já tinha faltado outras vezes, provavelmente pelo mesmo motivo, que ele estava dormindo na cama dele, a carne, né, dormindo, o corpo físico dormindo na cama, mas com 3 moças espirituais, sensuais, fazendo as suas orgias mentais. Então ele estava preso a essas coisas da carne, da matéria, o que o impede de ir para o curso. Olha que interessante. Então podemos dizer que ele estava, pelo menos naquele momento, dormindo em espírito, não vivenciando a vida verdadeira do espírito, porque mesmo em desprendimento, ou seja, mesmo em espírito, ele continuava vivendo a carne. Então esse é um bom exemplo de estar morto em espírito. Nessa mesma palestra, o Arthur nos fala que existem, por outro lado, aqueles que, de tanto trabalharem todas as noites no bem, lá, quando desencarnam, nem sentem que desencarnaram, porque ele já ia para aquele trabalho o tempo todo, já tinha trabalhos completos, já tinham cursos completados enquanto encarnado, durante a noite, completavam-se cursos a mais do lado de lá. Olha que maravilha isso. Bom, voltando então ao nosso despertar em espírito, dizendo do entorpecimento da carne, eu vou dar 2 exemplos que tem na nossa literatura espírita, que, aliás, a literatura espírita é um dos nossos despertadores. Boas palestras, o trabalho em si, a dor, a doença, são os despertadores de alma. Aí a gente pode despertar. Quem aqui já foi adolescente, ou teve, ou tem um adolescente em casa, e se lembra da dificuldade de acordá-lo de manhã para ir para a escola, né? E vira de lado, e bate no soneca mais uma vez, e fica com aquela dificuldade do acordar. É mais ou menos assim que funciona. Então a gente dá aquela acordada, escuta uma palestra, lê um bom livro, fala, nossa, agora eu mudo, agora eu vou ser um trabalhador de Cristo. Mas dá uma preguiça, tá aquele friozinho, você bate no soneca e dorme só mais 5 minutos. Quer ver? Quem fez isso muito, e lá no fim, nas suas confissões, ele declara isso? Quem escreveu Confissões? Santo Agostinho, que viveu lá pelo ano 300 e pouco, e depois vem na codificação, daquela pleiade de espíritos de luz que vieram nos trazer todo esse manancial de conhecimento. Eu vou pegar um trechinho aqui do Confissões. E ó, como também ele falando sobre o dormir e o despertar. Não há ninguém
que queira dormir sempre. E segundo o dito bom senso, é melhor estar desperto que dormir. Contudo, às vezes, retarda-se o despertar, quando o torpor torna os membros pesados e, mesmo a contragosto, continua-se a dormir, mesmo depois de chegada a hora de despertar. Olha que confissão que ele faz. E mais, ele diz assim, porque ele brigou com ele mesmo durante um tempo, porque ele amava viver na terra. Ele gostava das paixões terrenas. Ele já tinha até conhecido Cristo. Ele já tinha entendido que era o melhor caminho. Mas ele gostava tanto que ele adiou o seu despertar. E aqui ele diz assim: assim eu estava certo que era melhor entregar-me a teu amor que ceder à minha paixão. Era muito melhor o amor de Cristo do que essa paixão terrena. O primeiro me agradava, me dominava, mas o segundo me encantava, me prendia. E é exatamente isso. A paixão das coisas da carne nos prendem. E como eu disse antes, nos entorpecem os sentidos espirituais. Então, eu disse que eu daria 2 exemplos da nossa literatura. Vamos começar na vida de Paulo, do próprio Paulo de Tarso. Paulo talvez tenha sido, junto com o João e Pedro, os 3 maiores pilares do cristianismo. Lógico, tirando Cristo, que esse é o concurso, né? Mas dos espíritos que trabalharam para Cristo, provavelmente esses 3 eram os mais fortes, os que tiveram as atribuições mais difíceis. Consequentemente, é porque eles deveriam ser os mais preparados, os mais iluminados. Cristo não pegou ao acaso o pescador lá. Lembra que esse pescador estava vestido de pescador. Era um espírito imortal, já com muitas bagagens, com muito conhecimento, com muita força, falando de Pedro. E Saulo, nascido hebreu, com a cidadania grega, romana, então ele transitava naquelas 3 culturas. Ele teve que ter tantos atributos da terra, tudo aquilo que as pessoas com os olhos de terra invejariam bastante aquela pessoa. E tendo aprendido toda aquela cultura judaica onde Moisés era o grande espírito libertador, e qualquer um que não fosse Moisés, não poderia dizer que ninguém era maior que Moisés. Então ele foi aprendendo isso desde pequenininho. Lembrando, ele já veio com a missão de levar o cristianismo para o mundo todo. Mas, com o entorpecimento da carne, com aquele aprendizado desde pequenininho, sendo bonitão, ricão, inteligentão e assim por diante, ele começou a acreditar nas coisas da carne, entorpecido que estava com as coisas de espírito. E matou cristão, matou Estevão, perseguiu todos os cristãos, escorregou feio, coitado, não é? Olha, nós estamos falando isso do espírito talvez dos mais iluminados que passou por aqui. Mas, logo, ele entende aquilo e mostra a força que ele tinha, o caráter dele. E, em vez de sair correndo envergonhado e falar, eu errei, ele foi consertar tudo. E viveu para Cristo durante décadas, sofrendo açoites, apedrejamentos, e foi absolutamente fiel e cumpriu com o seu trabalho. E lá na frente diz assim, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. Um pouco antes ele tinha dito, o mal que eu não quero, o bem que eu quero fazer não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu ainda faço. Quer dizer, ele ainda lutava com alguma sujidade que a carne nos traz. Aí nós podemos também trazer um outro exemplo, Alcione, no livro Renúncia. Esse aqui eu vou ler um trecho para vocês perceberem. Alcione morava já em Sírios. Ela não precisava mais encarnar na Terra. Ela trabalhava com a arte da coisa mais bonita, que nós aqui não compreendemos a arte que ela trabalhava. E aí ela pede para o seu benfeitor para encarnar na Terra, para acompanhar um espírito querido, um coração que ela deixou aqui. E aí, vamos ver o que ele fala. O benfeitor é Antênios. Eis a resposta.
você já ponderou nos obstáculos imensos? Recorda que as leis planetárias não afetam somente os espíritos em aprendizado ou reparação, mas também os missionários das mais elevadas estirpes. Quer dizer, quando você vem para a Terra, até os grandes missionários estão sujeitos ao erro. Por quê? Por causa do entorpecimento. Experimentarás, igualmente, o ouvido, né, o esquecimento transitório, e embora não tanto agravados em virtude das tuas conquistas, sentirás o mesmo desejo de compreensão e a mesma sede de afeto que palpitam nos outros mortais. Então ela, que tinha um amor verdadeiro, o amor espiritual por aquele ser que ela quer ajudar aqui na Terra, ela tem então uma atração espiritual mais elevada possível. E ela vai fazer esse sacrifício por esse amor. Mas quando ela está na carne, ela pode se confundir e traduzir isso como paixão. E além dela fazer com que aquele ser vai acabar falindo na sua jornada terrestre, ela também vai arrumar débitos. E é isso que ele vem, dura 1,5 páginas do livro, ele vem falando para ela, cuidado com isso, cuidado com aquilo. Conheço numerosos irmãos que depois de pedirem missões arriscadas como essa, voltaram onerados de 1000 problemas a resolver, retardando assim preciosas aquisições. Por que eu trouxe isso? Para nos assustar? Poxa, mas se os missionários, esses seres de luz, escorregam? Não. Talvez seja para assustar, sim, para alertar. Então, para a gente levar a sério aquela máxima de orai e vigiai. Porque se esses espíritos, eles poderiam ter tido esse entorpecimento, o que dirá nós? Que continuamos por séculos e séculos, milênios, vivendo na carne e voltando para fazer as mesmas coisas. Uma outra forma de despertar, vamos trazer aqui no Consolador, livro de Chico com Emmanuel, né? Como interpretar a ansiedade do proselitismo espírita em matéria da fenomenologia ante a necessidade de iluminação? Os espiritistas sinceros devem compreender que os fenômenos espíritas acordam a alma, como um choque de energias externas. Mas somente o esforço opera a edificação moral legítima e definitiva. Essa era a pergunta 236. Na 239 fala assim, entre a dor física e a dor moral, qual das duas faz vibrar mais profundamente o espírito humano? Podemos classificar o sofrimento do espírito como a dor realidade. A dor moral é a dor realidade. A dor física, o tormento físico, é a dor ilusão. Em verdade, toda dor física colima o despertar de uma alma para os seus grandiosos desejos. Mas só a dor espiritual é bastante grande e profunda para promover o luminoso trabalho de aperfeiçoamento e redenção. Então, por que eu trouxe isso? Eu disse dos vários despertadores que Cristo coloca em nossas vidas para despertarmos em espírito. Então pode ser, como eu disse antes, uma palestra, uma conversa com amigos, um toque espiritual, uma intuição, um bom livro, uma boa conversa ou uma boa doença. Quando nós estamos caminhando num trecho errado, fatalmente vamos bater com a cara num poste, vamos nos machucar, e isso vai nos fazer lembrar para retornar para o caminho certo. Então nós temos que agradecer, inclusive, essas dores que nos fazem despertar. Emmanuel, ele comenta esse versículo do despertar, ó, tu que dormes, desperta de entre os mortos que Cristo te iluminará. Ele comenta isso em 2 livros, no Fonte Viva e no Pão Nosso. Aliás, abrindo um parênteses aqui, nós temos que aproveitar tudo isso que a espiritualidade nos oferece. Essa coleção Fonte Viva, que são os 4 livros dos comentários de Emmanuel sobre os versículos do Novo Testamento, eles são de uma profundidade. É uma paginazinha, 1,5 páginas de comentário a respeito do versículo. E Emmanuel faz com tamanha categoria. Para vocês terem uma ideia, e o Saulo César ele fez essa compilação mais recentemente, talvez vocês conheçam,
o Evangelho segundo Emmanuel. O Evangelho de Mateus segundo Emmanuel, as cartas de Paulo segundo Emmanuel. Ele fez uma pesquisa gigantesca e ele encontrou perto de 1.100 versículos comentados 1.600 vezes. Ou seja, alguns versículos como esse foi comentado 2 vezes, outros 4, 5, outros uma só. Então, 1.600 comentários sobre 1.100 versículos, em vários livros, na revista, e assim no Reformador e tal, e ele compilou tudo isso e ele fez a edição, Evangelho de Mateus segundo Emmanuel, Evangelho de Paulo, e assim por diante. É uma fonte inesgotável de luz, de conhecimento, da chave para a nossa transformação, para o nosso despertar espiritual. E olha como que Emmanuel, só peguei um trechinho. No Fonte Viva, capítulo 66, ele diz assim: há milhares de companheiros que dormem, apesar de viverem em gloriosos dias na terra. Chega o dia que acordam e começam a louvar a Deus. No entanto, não é o suficiente. Há muitos irmãos de olhos abertos que mantêm a alma na posição horizontal. Então não adianta vir aqui falar de Deus. Eu posso estar fazendo tudo isso na horizontal, com a alma na horizontal. No Pão Nosso, ele meio que fala isso novamente de uma forma ainda mais contundente. Diz assim: há grande número de irmãos com dificuldade de compreender os ensinos do Cristo. E nos diz que isso ocorre porque eles permanecem dormindo, vítimas de paralisia das suas faculdades superiores. E ele reforça dizendo o seguinte: grandes massas supostamente religiosas vão sendo conduzidas quais fileiras de sonâmbulos inconscientes. Fala-se em Deus, qual se respirassem numa estranha atmosfera de escuro pesadelo, rolando no turbilhão dos acontecimentos enceguecidas e semimortas, até que despertem e se levantem pelo esforço pessoal. Eu trouxe mais um versículo, e aí eu acho que vale a pena a gente falar do Evangelho, né, do Novo Testamento. Poucos espíritas estudam o Novo Testamento. A gente acha que isso serve para os nossos irmãos católicos ou protestantes. Mas lá é a fonte original do conhecimento. Ah, mas não foi Cristo? Claro que foi. Intuindo os seus apóstolos, né, os nossos irmãos. Lembrando do Paulo e Estevão, quando Paulo está lá chateado, que já não dá conta de visitar todas as comunidades que ele tinha fundado, e chegando problemas de todos os lados, o que acontece? Cristo, pessoalmente, aparece para ele e diz assim: acredite na força do Espírito. Ou seja, se desdobre e vai até lá. E mais, ele sugere que Paulo escreva as cartas. E diz assim: eu deixarei Estevão ainda mais próximo de ti, porque Paulo e Estevão, né, o Estevão era para trabalhar junto com Paulo nessa divulgação do cristianismo, e Paulo vai lá e o apedreja e mata, mas ele continua trabalhando em espírito junto com Paulo. Era o seu anjo da guarda. E aí Cristo coloca assim: eu deixarei Estevão ainda mais próximo de ti e o intuirei para que passem Ou seja, as cartas de Paulo, elas são o que são porque elas são de Cristo. É uma mediunidade, quer dizer, o Estevão era um médium de Cristo, passando as informações para o Paulo, e Paulo era um médium de Estevão, né, trazendo as informações do Estevão para todos nós. Então, as cartas de Paulo são de Cristo. E tem ali um grande manancial. Mas vamos falar aqui de um versículo de João, para vocês entenderem que o Evangelho sendo lido não literalmente, mas com a chave que o Espiritismo nos traz, nós ampliamos os horizontes de conhecimento. E é tocado diretamente no nosso coração, porque são por símbolos, e os símbolos é o que captam, o nosso coração capta os símbolos. Diz assim: e no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra removida do sepulcro. E o que isso tem a ver com a nossa conversa de hoje? E no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, sendo ainda escuro,
Madalena já estava desperta. Ela já estava desperta em espírito. Ela já estava na vertical. Os demais apóstolos, com exceção do João, que tinha ido até o Calvário, deram uma dormidinha. Lembra também quando ele foi no Getsemane e pediu para que eles ficassem vigilantes, que ele ia orar, e depois ele volta, pô, mas vocês estão dormindo? Ele deu bronca nos apóstolos, que eles estavam dormindo em espírito. Por isso que Pedro negou. Lembra, eu falei que o Paulo escorregou, o Pedro escorregou, não assumiu ser cristão lá no martírio, mas depois acorda. Mas quem que já tinha acordado desde sempre? Maria Madalena. Essa já estava desperta. Antes de todo mundo, no primeiro dia da semana, ou seja, no primeiro momento, ela já estava acordada. Foi por isso que ela, antes de todo mundo, viu Cristo. Porque só vê Cristo quem está acordado. Quem está dormindo, não. Não é bonito isso? Quando a gente lê, compreendendo, mexe com a gente. E nos faz querer ser assim. Bom, para ultimar, nós vamos trazer aqui, e vocês percebem que eu venho sempre citando algumas das fontes que a gente vem buscando essas coisas. Para quê? Para estimular a todos que também busquem. Isso está fazendo uma coisa tão gostosa para mim, e aí é aquela pizza que eu queria partilhar com vocês. Né? Eu trouxe aqui o livro Estudando o Evangelho, de Martins Peralva. Lá eu encontrei o que eu entendi aqui, que a gente pode finalizar a nossa reflexão sobre o despertar de alma, trazendo a lição do Lázaro, da ressurreição de Lázaro. Vamos lembrar o contexto? Lázaro, irmão de Marta e Maria, uma família muito querida, muito próxima de Cristo. Há algumas passagens dos evangelhos de Cristo na casa deles. E aí Cristo está numa outra cidade, e alguém vai lá e fala assim: Senhor, aquele que tu amas está morto ou está morrendo. Aí ele diz assim: isso não é para a morte, isso é para a glorificação de meu Pai. Ou seja, Cristo já sabia de tudo, ele compreendeu que Lázaro não estava morto, ele estava em estado catalético. A ressurreição, vamos deixar isso claro, se tivesse o espírito se desprendido do corpo, cortado o tal do laço, do fio prateado, ele não reviveria. Tá? Existia muito disso, dos estados cataléticos. Então, Cristo, já sabendo disso, falou: deixa. Não saiu correndo, não voltou correndo. Ele estava a 2 dias de caminhada dessa outra cidade, ainda ficou mais um tempo lá. Ele chegou lá, já eram 4 ou 5 dias, que Lázaro estava sepultado naquelas pedras, que tem que tirar pedra, da mesma forma que Cristo, e o corpo estava lá dentro. Bom, dando esse contexto, vamos para o ensinamento que Martins Peralva nos traz para o despertar em espírito. Ele traz 4 frasezinhas bem pequenas que são as fundamentais para o nosso conhecimento. Cristo, chegando lá, viu uma multidão de pessoas, provavelmente já sabendo que Cristo estaria lá e queriam ver o que queria fazer, já conheciam os prodígios que Cristo fazia. Cristo chega e fala assim: tirai a pedra. Tirai a pedra. Por quê? Entre Jesus e o morto havia uma pedra. Entre a claridade e a sombra tinha um obstáculo enorme, pesado. No estreito recinto onde Lázaro se encontrava e na grandiosidade do mundo exterior, tinha uma montanha, tinha um grande problema. E ele diz assim: tirai a pedra. Lá dentro, a escuridão, a inércia, Lázaro, separado da vida, mergulhado na morte, não podia, evidentemente, ouvir de Jesus a palavra misericordiosa. Tirando a pedra, ele passaria a ouvir.
Ele sozinho não ia conseguir fazer isso. Então, precisava-se de sirineus, né? Lembrando que sirineu é aquele que ajuda Cristo no Calvário. Todos nós precisamos de alguém que nos ajude. Nós não damos conta de fazer tudo sozinho. Cada um de acordo com a sua obra. Todos nós temos as nossas responsabilidades. Mas é da lei também o viver em sociedade e dos ajudai-vos, amai-vos uns aos outros, né? Limpai os pés uns dos outros. Não, outro ensinamento de Cristo. Muito bom. Como naquele momento Lázaro estava impossibilitado de fazer por si mesmo as coisas, Cristo diz para os amigos, ele não pergunta se eram judeus, se eram amigos, se eram romanos. Ele fala, tirai a pedra. Vai aí alguém e tira. Tiraram a pedra. Então, a partir de agora, já há uma conexão mais direta de Cristo com Lázaro. Lázaro, tirando a pedra, já entra um pouco de luz naquele sepulcro. Não é? Muito bem. A espiritualidade nos tira a pedra. Nós estamos com um véu escuro do nosso egoísmo, com as montanhas dos nossos problemas da terra. Aí vem o nosso benfeitor espiritual, das várias formas que já falei antes, por intuição, por isso, por aquilo, por algum amigo que está precisando de alguma coisa. Então a gente sai do pequeno problema nosso e se abre para a luz, cuidando do problema do outro. Então, tiraram a pedra da nossa frente. Certo? Deu para fazer um paralelo? Muito bom. Qual é a segunda frase que Cristo fala? Lázaro, sai para fora. Lázaro, sai para fora. Então, já teve um contato visual. Lázaro já recebe uma réstia de luz e já consegue escutar Cristo. E aí, a ordem do Cristo é, sai para fora. Então, ele vai despertar e vai sair para fora. Vamos ver o que o Martins Peralva fala sobre isso. Jesus esteve sempre com Lázaro, mas por estranho que pareça, Lázaro não estava sempre com Jesus. Agora, contudo, com a suave claridade que invadira o interior do sepulcro, Lázaro já podia ouvir, em surdina, a voz do Senhor. Lázaro sai para fora. E aí relata o Evangelho assim, e o defunto saiu. E o defunto saiu. E Lázaro, que se ergue do sepulcro, é a vida triunfante que ressurge imortal. Quando ele sai daquele entorpecimento que ele estava, mostra que há uma vida triunfante pulsando ali. Mas essa vida só existe em Cristo. Quando a gente se afasta dele, a gente está morto. E isso também tem numa outra passagem da videira, né? Eu sou a vinha, meu pai é o agricultor, aquele que está no meu ramo vai ter a vida, vai ter a seiva. E aquele que não estiver comigo será cortado e jogado ao fogo. Cristo vem nos dizer, olha, quer vida? Vem comigo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E o defunto saiu. Também nós outros, retirada a pedra do egoísmo do nosso sarcófago, dos enganos milenares, já podemos ouvir meio confusos, à maneira de uma sinfonia longínqua, o verbo amoroso do nosso Senhor Jesus Cristo, convocando-nos à luz, requisitando-nos a verdade, chamando-nos para a vida. As nossas pálpebras ainda estão pesadas, os pés encontram-se doloridos, as mãos traumatizadas, na cabeça um vácuo indefinível. Estamos realmente atônitos. Então ele vem cambaleando ainda, ele está acordando. Os músculos ainda estão enrijecidos. É assim quando começamos a acordar para Cristo. É com muita dificuldade que damos os primeiros passos, da mesma forma que para uma academia, para começar um regime. Tudo que a gente vai fazer de novo, de novidade, a gente começa a ter que pôr muita vontade ali, muito sacrifício. Não é? Essa é a nossa parte. Lembra? Primeiro, Cristo pede para os sirineus tirarem as pedras. Aí a gente faz essa que é a nossa parte. Depois, ele fala assim, desligai-o. Tá? Isso tudo está lá no Evangelho. Desligai-o. Por quê? Porque os defuntos eles eram enrolados em faixas e colocado o sudário, né, que é aquele manto com essências e tal, para que não fedesse, aquilo tudo. Então, desligai-o é tirar essas faixas dele.
senão ele não vai conseguir caminhar. Tira o véu que cobre a sua vista, senão ele não vai conseguir enxergar. E ele sozinho, que ele estava amarrado e atrofiado, ele não ia conseguir. Então, novamente, Cristo pede para que alguém o ajude. Novamente, nós temos que ter a humildade de receber essa ajuda dos nossos amigos físicos ou espirituais. E o que é o tirar a faixa? É mudar a nossa faixa vibracional com o passado de erros. É tirar o véu da ignorância e do egoísmo para que a gente enxergue a luz de Cristo. Novamente, o Consolador prometido tem essa capacidade. Basta que queiramos que isso aconteça. E, finalmente, ele diz assim, e deixai-o ir. Porque agora, eles já tinham tirado a pedra pesada da frente que o distanciava de Cristo. Então, ele já tinha recebido a luz. Ele já tinha se levantado. Ele já tinha sido desligado daquele passado tenebroso. Agora é com ele. Ele precisa andar para frente e para o alto, para a luz e para a vida imortal. E aí tem uma outra passagem de João que fala assim, andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E vamos lembrar de alguma coisa, eu falei da academia, falei da comida, né, de fazer um regime. Se a gente não estiver atento, o que acontece? A gente começa a academia, vai na primeira semana e depois para de ir. A gente começa o regime na segunda-feira, na terça já parou. Ou seja, a gente volta para a faixa anterior, vai se enrolar de novo e uma tendência de deitar naquele sepulcro. Estava tão gostoso, tão quentinho a nossa zona de conforto. Por mais que seja dolorido e sofredor. Vai deixai-o ir. E de novo agora é com Lázaro. Ele escolhe o caminho. Agora, vocês saem de perto. Agora o trabalho é individual. Ele já conheceu Cristo, já se desenfaixou do passado. Se ele quiser se reenfaixar agora, é um problema dele. É um problema nosso. Então, que nós possamos estarmos despertos, desenfaixados e caminhando com Cristo. Despertos em espírito e crucificando a nossa carne com as paixões e concupiscências. Era o que a gente tinha para falar hoje. Acho que nós vamos encerrar e faz a oração também, é isso? Você vai fazer? Ah, sim, tá bom. Então, era isso. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Muito obrigada.